Queridos amigos, que alegria mais uma vez podemos estar juntos pela nossa TV A Caminho da Luz, a TV da Família Espírita. Nós estamos iniciando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje nós estaremos iniciando o capítulo 25º em torno da fixação mental. É fantástico esse capítulo. Nós já vimos o que se trata. É aquele estrangulador que já há mais de 1000 anos está ainda com aquela visão e com aquela ideia fixa na sua mente. E nós vamos então ver por que isso acontece e quantos milhões de pessoas vivem dessa mesma maneira. Agradecemos a você e nós vamos então cumprimentar o nosso querido André Luiz. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, já estamos caminhando para a reta final de mais um estudo também. De 30 capítulos, já estamos iniciando hoje o primeiro vídeo em torno do capítulo 25. Que alegria em podermos estar juntos, estudando, refletindo. Todas as vezes que eu abro um livro de André Luiz, eu vejo coisas que eu não via nas vezes anteriores. Então, um motivo gratificante estar estudando. Pode ter certeza que a pessoa que mais aprende com este estudo sou eu e o nosso querido Sérgio, que preparamos, lemos, relemos, analisamos. Eu agradeço ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade da tarefa concedida e pelos benfeitores amigos na figura do nosso Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor espiritual da casa, por nos envolver carinhosamente em mais um dia de gravação. Queridos amigos, vamos relembrar que do primeiro capítulo ao capítulo 29º, nós teremos uma divisão de 2 programas para cada capítulo. Por quê? Para que possamos gastar 1h30, mais ou menos, nos 2 programas, para levar mais informações, esmiuçar as informações que André Luiz traz para todos nós. E o prefácio e o último capítulo é um programa só, é um vídeo, né? Que estamos caminhando aí para o nosso final. Vamos ver então o que diz o capítulo 25º em torno da fixação mental. No caminho de volta, procuramos, Hilário e eu, movimentar a conversação no sentido de recolher da palavra de nosso orientador alguma lição a respeito da fixação mental. Então, André Luiz e Hilário Silva não perdiam a oportunidade de aprenderem e tinham em aulas um extraordinário professor, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Foi a segunda sessão mediúnica que eles acompanharam nesta casa dirigida por Raul Silva. Já tinham acompanhado aquela casa dirigida por um senhor cuja médium principal era Ambrosina, que na sua faculdade mediúnica recebia o espírito de Gabriel. Então nós aprendemos muito. Na outra sessão nesta casa, nós aprendemos acerca da mediunidade. Os médiuns em trabalho aqui foram os companheiros em busca de auxílio que deram as comunicações, o envolvimento. Um estava ligado pelo pensamento, outro pela sintonia e a outra pela mediunidade anímica. E agora, ao regresso para a colônia espiritual, André Luiz e Hilário Silva queriam saber um pouquinho mais sobre a fixação mental. É você parar o seu pensamento, como nós vamos ver o caso deste estrangulador, que estava vivendo em pleno século XX, na altura que foi escrito o livro, mas com a sua fixação mental parada ainda no século X. É uma coisa interessante também, André, que nós vamos perceber que é aquela mediunidade da fixação, não é? Ela reencarnou, mas ela não teve o véu do esquecimento totalmente elaborado. Isso permitiu que ela tivesse aquela sensação daquilo que ela vivenciou há 1000 anos atrás, para que ela pudesse também ver os erros que ela cometeu. Então nós vamos aqui ver esse caso, que é um caso muito interessante,
não é um caso de mediunidade, é um caso de animismo. Ela relembra as suas dificuldades, os seus problemas, e nós vamos ver então esse estrangulador, a situação que ele se encontra e a fixação mental que ele está diante desse quadro. Muita vez anotara o fenômeno, buscando estudá-lo. Entretanto, para colaborar com o amigo mais novo que eu nos serviços da espiritualidade, aderi ao assunto, animando-o com o melhor interesse. Interessante aqui, André, que nós vamos perceber que André Luiz já viu caso semelhante a esse, né? Então ele cita que Hilário Silva é novato nessa área, está sedento de informações, como ele também em outras eras estava sedento de novos conhecimentos, né? Então ele viu aqui uma oportunidade de aproveitar aulas para explicar um pouquinho essa questão da fixação mental. Nós já estudamos, né, André? Aquela mulher que ficou presa mais de 200 anos olhando para um espelho. Ele já contou isso para nós num livro anterior, né? Então nós vemos que a fixação mental é uma coisa muito séria e nós vamos entender por que isso ocorre. Meu colega, sem disfarçar o espanto que lhe assomara a alma desde a manifestação do estrangulador da Toscana, falou preocupado. Sinceramente, por mais me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas como se o tempo para ela não caminhasse? Tomemos, por exemplo, o drama de nosso infortunado companheiro. Há séculos, imobilizado nas ideias de vingança, estará nessa posição lamentável por tantos anos, sem ter reencarnado? Então, animado por André Luiz, que deu a deixa, Hilário Silva, ainda analisando aquele contexto envolvendo o estrangulador, queria saber como é que era possível um espírito estar parado desde o século X até o século XX, ainda com as reminiscências daquela existência em que fora um estrangulador. Como é que pode um espírito há 1000 anos? Foi a pergunta de Hilário Silva. No Centro Espírita, eu já conversei com diversas entidades espirituais que foram escravos, por exemplo, e estavam ainda vinculados a uma senzala. Estamos falando do século XVII, do século XVIII. Eu já conversei com muitos donos de escravos que ainda imaginavam ter suas fazendas, o seu poderio, ainda imaginava ter o seu ouro, ainda imaginava ter as suas lavouras, os seus escravos. Conversei já com algumas entidades vinculadas às guerras que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, já que Itapira faz divisa com Minas Gerais, cidade de Itapira, com a cidade de Jacutinga. Aqui nós tivemos campos que foram invadidos pela guerra, do café com leite, o governo de Minas contra o governo de São Paulo, levando pessoas também a desencarnarem aos montes. Já conversei com entidades que beiram 70, 80, 90 anos que passaram esta guerra. Fica um pouco mais fácil de compreendermos que eles pararam a sua fixação neste sentido. Agora, realmente, este caso que estamos vendo é sui generis, porque é um espírito que há 1000 anos, não estamos falando de 100 anos, 200 anos, como no caso da escravidão, nós estamos falando de 1000 anos, de um espírito que parou tudo à sua volta para ficar preso
a uma situação que passou na região da Toscana. Então ele indaga no final, Hilário Silva, estará nessa posição lamentável por tantos anos sem ter reencarnado? Ele, depois que desencarnou na condição de um estrangulador, ele voltou a um novo corpo físico? Ele voltou a ter uma nova oportunidade reencarnatória? Ou ele parou por aí? Então é o que nós vamos ver agora Aulus dizendo. E se ele reencarnou, como é possível ele ter ficado preso naquela existência, sendo que ele já veio em outros corpos? Se é que ele reencarnou? Então a pergunta de Hilário Silva é muito interessante para o estudo que estamos elaborando no dia de hoje. Continua. Aulus ouviu com atenção e ponderou. É imprescindível compreender que, depois da morte no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair. Subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Para mim, Aulus não respondeu a pergunta de Hilário Silva. Aqui ele não disse se o espírito reencarnou ou não, depois daquela época. Ele apenas diz que um espírito, ele pode ficar preso nas suas próprias criações, como, por exemplo, um senhor de escravos, dono de uma fazenda, em que hoje aquela fazenda já se transformou numa parte urbana, na sua cabeça ainda é a fazenda dele. Então isso é perfeitamente possível, quem está no mediúnico se depara com isso com muita naturalidade. O que Aulus diz aqui, quem está no mediúnico vê que não tem nada de novo. O próprio livro dos mortos dos tibetanos dizem, já há milênios, que o último pensamento que nós temos antes do desencarne, do desenlace do corpo perispirítico em relação ao corpo carnal é de fundamental importância para a chegada do espírito no além-túmulo. Então aqui ele nos fala que é imprescindível compreender que a morte do corpo nada mais é do que deixar uma vestimenta, continuaremos do outro lado, agindo, pensando conforme agíamos e pensávamos enquanto estávamos encarnados. Nos diz que a lei ela é para todos, porém ela se adequa à realidade, o momento de cada pessoa. Nos fala também que a ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. É o caso desse espírito. Há 1000 anos, tudo à sua volta evoluiu. Olha os costumes do século X e olha os costumes do século XX, século XXI. Melhoramos, evoluímos, crescemos, olha o aparato tecnológico, o aparato científico, a própria vida da pessoa em sociedade, mas ele, parado no tempo e no espaço, estava ainda vivendo aquilo que ele criou e pior, alimentando a sua própria criação. É interessante, né? Quando Chico Xavier dizia que a média reencarnatória é de 150 a 200 anos, nós às vezes temos dificuldade de compreender isso. Tem espíritos que viveu aqui há 2000 anos ainda não reencarnou. Tem espíritos que desencarnou há mais de 1000 anos, ainda não reencarnou. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, e é interessante que exatamente Aulus, dentro da sua sabedoria, não expõe um caso reencarnatório como se fosse regra. Porque existe aqui uma série de situações que se encaixa perfeitamente com esse estrangulador. Ele pode não ter reencarnado mais, ele pode ter reencarnado e continuado a cometer as mesmas atrocidades, e nessa existência que ele está diante daquela mulher, no quadro mental, e está aprisionado na fixação mental de 1000 anos atrás,
Pode ser uma série de variáveis. Com certeza ele não deve ter reencarnado mesmo. Nós que achamos que a reencarnação se faz de tempo curto. Não. Tem espíritos da época do Cristo que não reencarnou até agora. Então nós percebemos, por exemplo, quando a gente lê Libertação, nós vemos Cidade Estranha. Nós vamos ver um caso daqueles que ali está, que é um dos poderosos, que é o Gregório. Nós vemos que ele estaria há mais de 700 anos, e nesses 700 anos ele não reencarnou nenhuma vez. Ele continuou cometendo as mesmas atrocidades que ele tinha quando estava aqui. Com certeza, esse irmão estrangulador vive da mesma maneira, porque a gente tem um equívoco quando a gente acha que essas pessoas muito mal, quando elas desencarnam, elas vão sofrer. Não necessariamente. Elas são líderes aqui embaixo e continuam líderes do outro lado. Tem espíritos que os servem aqui e quando eles voltar, eles continuam a comandar essas falanges do outro lado. É nós que precisamos entender um pouco melhor como é que funciona o mundo espiritual. Porque eu vejo muito, até dentro do movimento espírita, por falta de leitura, as pessoas fazerem um desenho equivocado. Ah, coitado, fulano vai sofrer tanto. Não. Fulano vai sofrer quando ele cair em si dos males que ele cometeu, que ele se vê diante da lei da natureza, onde ele vai ser chamado para o resgate, onde ele já não está mais comungando aquele mal todo, que é o caso de Gregório, aí sim, aí ele vai sofrer um pouquinho. Mas até então, enquanto ele estiver aprisionado naquela condição do eu, do poder, eles não sofrem dessa maneira, eles estão achando que eles estão certos. Vamos continuar a leitura para nós entendermos um pouco mais? Simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação, como sendo valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. A mente é o soldado em luta, ganhando denotadamente o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzida às aferições da morte sobre verticalmente para a vanguarda, na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível. Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia. Volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda a espécie para indeterminado período de tratamento. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. Aqui, Aulus dá um preâmbulo, o porquê que a reencarnação se faz tão desafiadora. O porquê que é tão difícil praticar a caridade, manter a harmonia no lar, manter a serenidade íntima. Quando entramos neste turbilhão todo que envolve a nossa vida coletiva, porque temos aprendido com os bons espíritos que um encarnado interfere na vida do outro pelo pensamento, pela energia, e assim também é em relação da nossa parte aos espíritos e dos espíritos para conosco. Então nós vemos que a reencarnação, uma lei da natureza que não foi criada pelo espiritismo, nem tampouco inventada por nós,
é uma lei que muitos povos na antiguidade já estudavam, já anunciavam, já propagavam esta lei que está conosco desde sempre. Então nós percebemos a reencarnação aqui na Terra. É a reencarnação ainda, no nosso caso, na modalidade de prova ou de expiação. E uma minoria vindo na condição de missionários. Então nós temos diante de nós pessoas com todos os tipos de dificuldades. Nós não vimos no capítulo passado um casal que tiveram 5 filhos? Um com problema mental, o outro alcoólatra, 2 desajustado na sua vida noturna e uma única jovem que procurava ajudar o pai, a mãe, os irmãos. Então nós percebemos sob o mesmo teto a disparidade evolutiva. Então este nosso irmão, se ele reencarnar hoje, a sua existência será de muitas lutas, porque a rebeldia ainda fala muito alto, a inércia no bem, a propagação da maldade. Então nós vemos que a reencarnação é uma lei que abrange todos nós, invariavelmente. Se eu vou reencarnar daqui a 10 anos, 100 anos ou 1000 anos, não importa, eu vou reencarnar um dia. E para cada um a reencarnação se faz de uma forma. Para cada candidato, para cada espírito, mostra uma vertente diferente. Por isso que eu não posso comparar uma pessoa com a outra. A minha jornada evolutiva neste atual momento pode ser para que eu recomponha com este ou com aquele familiar. O outro que está ao meu lado pode ser que o seu compromisso reencarnatório seja de harmonizar o seu espírito, não desajustando na cólera, na rebeldia, nisto ou naquilo. Cada um de nós está num momento diferente um do outro. Quando nós falamos de evolução, é pessoal e intransferível. É interessante, né, André, nós notarmos, há pouco tempo, eu e o André Luiz estivemos buscando alguns alimentos numa casa parceira, que é espírita, aqui de Mojimirim, onde eles têm um hospital chamado Maria de Nazaré. É, por exemplo, um hospital que abriga aquelas crianças semelhantes às que vão à APAE, só que um quadro um pouco mais doloroso. São crianças, como a gente chama, não é? Que moram lá, não tem como conviver com a família. Então são crianças que são amarradas à cama para não cair e se machucar, que se debatem muito. E nesse dia que eu e o André fomos, era um fim de mês, e eles estavam fazendo a comemoração do aniversário daqueles que aniversariaram ao longo do mês. Então nós ficamos olhando aquele quadro. Então eram jovens que eram conduzidos por monitores amarrados. Era realmente um quadro lamentável de se ver. Ali é um lugar que não é para qualquer um visitar. Você tem que ter preparo, porque dependendo da forma que você vê, você fica impressionado. Então nós precisamos entender onde, quando muitos pensam ser uma injustiça de Deus, nós só vamos entender a reencarnação como a justiça de Deus. Porque com certeza nós não vamos aqui antecipar a história, mas nós já vimos que ele vai reencarnar. Pela mesma mulher que vai transformar aquele amor que fez com que ele se tornasse mais violento naquela época, pelo amor de mãe. Aqui nós poderíamos deduzir que a lei divina trabalhou durante 1000 anos preparando esta encarnação. É uma encarnação abençoada, porque ela agora, frequentando o Espiritismo, conhecendo a lei do karma, ouvindo a mensagem de reforma íntima, recebendo passe, trabalhando na obra assistencial, ela vai estar altamente preparada para receber esse espírito. Se fosse receber como esposo, talvez ela poderia falhar novamente. Mas agora ela vai preparar a sua cabeça para o receber como filho, como nós já vimos
em capítulos anteriores. Vamos ver a continuação para entendermos um pouco esse processo da reencarnação? Ante o interesse com que lhe ouvíamos a exposição, August prosseguiu, depois de ligeira pausa. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio, e daí vemos as missões de amor e renúncia funcionando, dirigentes onde estacionam a desarmonia e a dor. Aqui então nós vemos, de uma maneira poética, August dizer que Deus não abandona ninguém. A situação é que muitas vezes nós é que optamos no mundo espiritual se nós queremos ajuda ou não. Eu vou dar um exemplo aqui para que os nossos irmãos possam compreender. Eu, durante quase 12 anos, eu tive a oportunidade, que para mim foi uma grande experiência, de trabalhar numa clínica de recuperação de jovens drogaditas e alcoólatras. Para mim foi uma grande lição que eu tive. Hoje eu tenho jovens que estão no centro trabalhando, que eu conheci dentro da clínica. Para mim foi um dos trabalhos voluntários que eu tive de maior importância para o meu crescimento espiritual. E eu me aprofundei nessa área. E eu percebi, enquanto muitos dizem, quando uma pessoa, por exemplo, é drogadita ou o alcoólatra, ele é doente. Não, ele não é doente. Nós temos que entender isso. Ele se torna doente com o depassar do tempo pelas condições que ele se agrava ao corpo físico. Mas ele tem o vício. Nós temos que entender o que é vício e o que é doença. O vício vira uma doença, melhor dizendo, para a gente entender bem como é que isso funciona. Então, doença se trata com médicos, com remédios. Vício se trata com boa vontade. Então, na clínica, nós seguíamos os 12 passos, que eu acho um tratamento fantástico. O primeiro dele, nunca tome o primeiro gole. Aqui não tem nada a ver de doença, aqui tem de vontade. Você tem que ter vontade de não beber, vontade de não consumir droga. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a grande maioria das pessoas recebem ajuda, passam o tempo, volta para o vício. Nós sabemos que não é fácil sair de um vício. Ainda mais quando esse vício acompanha determinadas pessoas trazendo de outras existências. Ainda é mais difícil. Mas nós sabemos também que a reencarnação é coroada de vontade. A pessoa tem que ter vontade, como ele diz aqui. E ele diz aqui, olha, que é uma coisa interessante. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio, e daí vemos as missões de amor e renúncia. Essa mulher que ajudou ele a ser esse homem violento no século X é a mulher que vai, com certeza, auxiliar. Será que ele vai vir num corpo perfeito? É isso que nós vamos ver, e não é nesse vídeo, não. É no próximo vídeo, porque esse capítulo é dividido em 2 partes. Mas o importante é nós entendermos como funciona a lei divina e o processo reencarnatório. Continuemos. E o problema da imobilização da alma tornou meu colega ávido de saber. O interpelado sorriu e considerou. Então aqui nós vamos ver um pouquinho a imobilização da alma, o que leva a esta inibição de suas funções, o que leva e o que acarreta esses problemas. Agora nós vamos ver Aulus nos dá uma visão ampliada
uma verdadeira aula profunda, num parágrafo extenso, mas que ele vai mostrar um pouquinho o porquê isto ocorre. E aí nós vamos vendo o aspecto consolador do Espiritismo. Por consolo, nós não temos a ideia do céu fácil. Ah, você se arrependeu? Está perdoado. Ah, você ajudou o próximo? Vai para o céu. Não. O aspecto consolador do Espiritismo consiste nas suas informações precisas que nos dão a oportunidade de vencermos os dramas íntimos e termos forças renovadas para seguirmos a jornada evolutiva. O interpelado sorriu e considerou. Em nossa imagem, podemos defini-la com a propriedade possível. É que o tempo, para nós, é sempre aquilo que dele fizermos. Para melhor compreensão do assunto, lembremo-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos. Os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode mobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra um imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio, inflexível, assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos são amargura e lágrimas. Quando nós não desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamo-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas íntimas. E quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos então a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive, não se interessando por outro assunto a não ser a da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio. A criatura desencarnada, em si mesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada
mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Interessante, eu gosto muito desta ideia que hoje Aulus está nos passando do tempo. Interessante, não é? Agora um exemplo que sejam 10 horas da manhã. Para mim, para você, para as pessoas ao nosso lado, só que o meu relógio é diferente do teu. Os meus ponteiros podem estar presos no passado, sofrendo com ansiedade pelo que passaremos no futuro, e uma minoria vivendo hoje. Tempo, ele é muito pessoal. O tempo, ele é muito, como o próprio Aulus diz, ele é muito relativo, porque cada um vai alimentando pela lei da afinidade. O pessimista alimenta pelo pessimismo. O amoroso, pela mesma forma. E é interessante que, em determinado momento, Aulus diz assim: chama-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero. Pode mobilizar-nos por tempo indefinível. Quantas pessoas não deixaram de falar com um familiar, com uma pessoa que até então era amiga, por conta de uma brincadeira que não gostou? Quantas pessoas não desfizeram de um casamento por ciúmes não controlado? Quantas pessoas não são verdadeiros inimigos na atualidade por uma desavença pequenina, nascida num momento sem qualquer análise do que estava acontecendo? Ele também nos fala que o relógio, ele é para todos, o relógio evolutivo. Só que tem alguns que estão com o cronômetro parado, igual o nosso personagem de hoje. Para ele, é como se esses 1000 anos que se passou para todos não passasse para ele. Ele vivia no século 20, mas a sua cabeça estava no século 10. Ele estava numa era totalmente diferente da dele, mas apenas de corpo perispirítico. E aqui nós vemos que o que vale é a saúde mental. Esse espírito, a sua mente estava parado naquele tempo. Então eu fico vendo que realmente nós não sabemos nada de mundo espiritual. Realmente nós estamos levantando um pequenino véu com as obras de Allan Kardec, posteriormente com as obras de Chico Xavier, notadamente as obras de André Luiz, puxando um pouquinho mais o que vem a ser este mundo fabuloso. Interessante, né? Eu queria comentar um pouquinho, partindo já para o final dessa mensagem longa, né? Que nós acabamos de ler. Ele diz: não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor. Não é o que nós vemos hoje. Nós temos pelo menos um familiar, senão podemos também nos enquadrar nessa questão. Tudo para nós é sofrimento, tudo é dor, tudo é dificuldade. Ele continua: da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, em si mesmando-se assemelhante ao animal no sono da letargia, da hibernação. Então a pessoa fica ali hibernada, não é? A pessoa fica ali estagnada, envolvida naquele processo. É uma coisa tão interessante. Quando nós atendemos as pessoas no atendimento fraterno, eu percebo que a pessoa traz um problema para você, você está ouvindo, aquele problema é tão pequeno, mas a pessoa conta de tal maneira, colocando ela como se fosse um problema tão grande, que você diz: gente, mas não é possível que essa pessoa esteja aprisionado
nesse problema. E aí a gente tenta mostrar para a pessoa de que ela tem que olhar ao seu lado. Não precisa olhar para trás, não, ao seu lado. Você vai ver pessoas que sofrem muito mais do que você. É que nós carregamos essa condição. Por isso que quando o nosso querido Chico Xavier estava entrando nesta faixa, lógico, essa história não era para o Chico. O Chico contava, mas serve para nós. Quando ele estava querendo entrar nesta fase do coitadinho, do sofro em demasia, de que a vida é muito difícil, Emmanuel dizia para ele: Chico, vai visitar um velhinho no lar de idosos, vai visitar um doente no hospital, vai visitar um preso na cadeia ou na penitenciária pública. Então, lógico, essa história é para nós, porque eu já li mais de 100 livros biográficos de Chico Xavier. Eu nunca vi o Chico, quando proposto algo, dizer assim: eu vou pensar, eu vou ver, não, sempre pronto ao trabalho. Então essa história serve para nós. É verdade. E dando continuidade, André, nessa linha de pensamento, August continua. Essas pessoas isolam-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê, nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo. Então a gente vai conversar, eu vou voltar para o atendimento fraterno, que isso é uma coisa muito comum, né? Então a pessoa expõe o seu problema e você então, à luz da doutrina espírita, dá um auxílio para a pessoa, não é? Com algumas palavras encorajadoras, mas ao mesmo tempo convidando ela a sair da ociosidade, como ele diz aqui, né? E aí a pessoa diz assim: olha, Sérgio, eu vou contar de novo, porque eu acho que você não entendeu. Eu digo: então conta de novo. A pessoa fala a mesma coisa. E eu então mudo a maneira de orientar, falando as mesmas coisas que eu já havia dito, de maneira diferente. E a pessoa diz assim: olha, Sérgio, realmente eu acho que eu não estou conseguindo passar a você o que eu queria passar. Eu disse: não. Na verdade, você quer que eu fale aquilo que você quer ouvir. E aí fica difícil. Aí fica complicado. Então nós precisamos entender que as pessoas às vezes não querem solução dos problemas, querem achar os culpados. E no rol dos culpados entra Deus, Jesus, o meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, a sociedade, todo mundo é culpado, menos eu. Então, por isso que nós temos visto um número grande de pessoas que se colocam nessa posição e um número pequeno que se mantém no espiritismo, porque a posição de vítima é agradável, porque o culpado é sempre o outro, é Deus, é Jesus. Então é bom ser vítima. Os outros olham com caridade, os outros falam: não, vamos ter piedade, a pessoa sofre muito, e a gente fala assim: é verdade, eu sofro muito. Enquanto nós não sairmos dessa zona de coitadinho, de sofrimento eterno, nós vamos ficar neste ciclo vicioso e vamos ter, numa proporção menor, a nossa mente fixada neste tempo e neste espaço que nós poderíamos estar alçando voos maiores, proeminentes no bem, na bondade e na caridade. Queridos amigos, nós estamos indo para o encerramento. Antes que o André dê os seus recados, vamos relembrar que o próximo programa é muito interessante. É a continuidade desse programa. Como é que nasceu essa criança e como é que ela vai nascer? Como é que vai ser o projeto espiritual desta criança depois de 1000 anos? Ah, você está curioso, né? Eu também. Vamos estudar juntos no próximo programa. Agradecemos pela sua audiência e carinhosamente eu venho te fazer um pedido especial. Temos visto a fome e a dificuldade assolando muitos corações. E aqui na descrição do vídeo você encontrará as minhas redes sociais e do nosso querido Sérgio, Facebook e Instagram.
a qual semanalmente publicamos um pouquinho as nossas distribuições de comida, de agasalhos, de cobertores no inverno, de cestas básicas, ajudas à comunidade como aulas de corte e costura, levando para as pessoas um pouquinho de acalento material e espiritual. E para mantermos tudo isto, você pode ser um diferencial. Você pode entrar aqui no canal, do lado do inscreva-se tem o Seja Membro. O Seja Membro é uma ferramenta do Google em que você escolhe o valor que pode nos ajudar por mês, vai para a conta deles e eles transferem para o centro. Então eu fico aqui o meu pedido especial. Temos visto as atividades aumentarem a cada dia. Sozinhos nós fazemos muito pouco, mas com a ajuda de você, com a ajuda dos amigos e das amigas que acompanham a TV A Caminho da Luz e o CEPAC, com certeza conseguiremos levar lenitivos a mais corações necessitados. E se tiver alguma dúvida, pode tirar pelo nosso WhatsApp 19 997 78 2794. Queridos amigos, nós vamos encerrando aqui, pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Queria fazer um agradecimento especial a todos aqueles que têm mandado mensagem pelas nossas redes sociais e, com muito carinho, à medida do possível, nós vamos respondendo a todos com muito carinho e muita alegria. Se você puder nesse vídeo, não esqueça de dar o seu like, o chat está aberto e você pode também colocar a sua mensagem que nós vamos estar acompanhando. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.